chegando. Vou começar então aqui, deixa eu compartilhar o material que eu trouxe para vocês. Vocês estão vendo aí o material? Sim. Sim. Tá, deixa eu só pôr na tela de apresentação, agora sim. Vocês estão aqui para mim no cantinho, na lateral, para vocês também? Uhum. Tá. Se por acaso ficar em cima da tela, vocês me avisam que daí eu mudo de posição aqui. Tá bom? Então vamos lá. Então na nossa prática de hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai olhar para a meditação e entender muito melhor. Porque para nós ainda, para nossa cultura, é algo novo. Né? Por mais que a gente já esteja meditando, tendo alguns processos, assim, aqui na nossa prática de yoga a gente fala muito mais disso, mas não é algo que a gente aprendeu quando criança, ou que vem na escola, que a gente teve práticas disso tudo. E eu acho muito legal vocês aprenderem, conhecerem isso tudo, para ter mais ainda valor e profundidade, e porque vocês podem ser multiplicadoras também, né? Por exemplo, a Nara, que é professora, né? Às vezes vê quando os alunos estão muito fora de foco. Peraí, gente, vamos fazer aqui um minutinho e tal, porque aí vocês sabem, a Cleusa também, professora, né? Então, assim, e outros, a Denise com a filha dela, a Ju no dia a dia. Então, assim, para a gente poder entender, e quando a gente entende, a gente se sente mais à vontade também para poder compartilhar com os outros. Porque o mais interessante disso é que a gente vai falar de prática meditativa, de técnica meditativa, mas a gente também vai falar de estado meditativo. Gente, estado meditativo é algo, aqui acho que vou ter que mudar vocês, deixa eu pôr para lá, é algo inerente a todos nós. E isso está presente desde quando a gente nasceu. Por exemplo, gosto muito de dar alguns exemplos assim que a gente consegue perceber. Veja uma criança quando ela está com um sorvete, ou quando ela está lá com o brinquedo preferido dela. Ela está num estado meditativo, ela está ali, ela está contemplando, ela está sentindo aquele sorvete, ela está entregue àquele sorvete. Ela não está ali com a cabeça em mil outras coisas, ela está ali na total presença, na total conexão. Então, esse estado meditativo, ele é muito natural a todos nós. Só que a gente não tem a técnica, o processo todo, muitas vezes a gente não tem conhecimento. Então, a gente tem ele naturalmente, a gente também não sabe treiná-lo, preservá-lo por mais tempo. Já a arte de meditar, com toda essa técnica, com a nossa compreensão, com a gente sabendo como conduzir isso tudo, ela foi mais lapidada nas culturas orientais. E é isso que a gente vai ver agora na história da meditação. Até aqui, ficou bem simples isso? Deu para entender isso? Esse estado meditativo que é inerente a todos nós? Então tá bom. E aí, quando a gente vai falar sobre a origem da meditação, por isso que quando eu fiz lá a aula de yoga, eu falei, gente, e a meditação ainda ela é muito mais antiga do que a gente possa imaginar. Porque há muitos estudiosos, e um deles é o Willard Johnson, que escreveu esse livro Do Xamanismo à Ciência, uma história da meditação. O que esses estudiosos nos revelam? Então, eles apontam que a origem da meditação é lá na pré-história, quando os homens, o grupo, né, a tribo, se reunia em volta da fogueira para ter aquele momento contemplativo. Então, eles acreditam que ali já era uma origem da meditação, a meditação já era praticada mesmo sem saber toda a técnica, né? Então, ali o homem começa a desenvolver, aprofundar muito mais um pensamento, uma abstração, uma contemplação, uma introspecção e um contato com o sagrado. E o que é muito legal da gente entender isso que eu acho bárbaro, é que isso foi fazendo parte da evolução do nosso cérebro e da nossa mente. Porque lá atrás, a gente não tinha essa capacidade toda de pensamento. E aí, quando a gente vai... agora eu vou trazer... Não sei se quando eu mexo aqui, mexe aí para vocês. Quando eu mexo a imagem de vocês, mexe? Então, para a gente ver primeiro ali a imagem da evolução dos homens, né? Ou da evolução da mente, tá?
E aí eu vou trazer de novo para cá, para a gente poder ler ali juntas, que então assim, até o homem de Neandertal, não havia ainda todo esse processamento da mente, né? O Homo sapiens, dali para frente, então que a gente começa a criar esse pensamento introspectivo, um pensamento com simbolismo, que é o que deu toda a nossa evolução, inclusive da língua, da linguagem. Mas isso, o que ele precisou? Precisou que o nosso cérebro ele evoluísse para ter mais aquela parte da memória e atenção. Então, há muitos estudiosos que dizem que a meditação contribuiu para a criação desse pensamento simbólico e desse cérebro muito mais evoluído, com processamento, com tudo mais. E ali em diante, não só os homens se reuniam em volta da fogueira, mas daí eles já tinham as manifestações religiosas, cantorias, porque eles precisavam da linguagem, ou mesmo o silêncio para saber distinguir a diferença, os rituais, os cantos, as danças e tudo mais. Aí tinha um simbolismo, tinha história, tinha significado. Então, há muitos estudiosos, um deles é o Matt Hossano, que é da Louisiana University, que diz que a meditação ela foi importante para a criação do pensamento simbólico. Veja que interessante isso, né? Eu acho muito interessante a gente saber isso tudo. E aí a gente vai falar, né? Então, eu dou risada quando as pessoas falam assim, nossa, mas a Índia parece que é algo tão distante. E nós que praticamos yoga, a gente não acha isso, né? Porque a gente vive um pouco mais essa cultura. Mas quando a gente vai ver toda a nossa história, inclusive que é na Índia que vem o berço dessa civilização védica. E a civilização védica ela foi tão importante porque a filosofia védica ela é considerada a mãe de todas as religiões. Então, ela é considerada a mãe de todas as nossas crenças, muito provavelmente, muito do que a gente acredita, de muitos pensamentos que a gente traz, né? E de todo esse legado material e espiritual. O primeiro registro escrito está lá, né? E o Homo sapiens, a gente já sabe que a presença dele já de mais de 34 mil anos, a presença, os registros arqueológicos estão também ali no berço, na Índia e toda a região oriental, asiática e tudo mais. Então não é tão distante assim da gente, né? Quando a gente vai olhar para isso tudo. E aí eu vou falar de novo, quem viu, né, que vocês acompanharam a história do yoga, e a gente viu que um dos grandes registros, o primeiro registro, um dos primeiros registros do yoga foram as escrituras sagradas védicas, os Vedas. E quando a gente vai falar sobre o primeiro registro da meditação, também é os Vedas. Os primeiros registros da meditação estão ali, né? Antes de Cristo, muito antes, 1000 ou 2000 anos antes de Cristo, mas há estudiosos que dizem que é ainda mais antigo, né? Esses textos que traziam toda a explicação ou os insights para essa autorrealização espiritual, né? Então, eles eram divididos em 4 livros. O Rig Veda é considerado um dos mais importantes porque traz muito mais esse contexto do yoga e da meditação. Mas é muito interessante, porque apesar dele trazer tudo isso, o que os Vedas abordavam muito? Que nos incentivavam a olhar para esse ser humano completo, livre e em paz. E para que ele fosse esse ser humano completo, livre e em paz, ele precisaria domar os pensamentos, né? Então, o que os Vedas dizem? Aqui uma das frases, como um cavalo rebelde atrelado a este veículo, o corpo, o conhecedor atento deve controlar a mente. Então, os Vedas começam a trazer para a gente esse olhar, esse conhecimento de que a mente é a causa do nosso sofrimento. Ou um outro trecho. Há algo para além da mente e que habita em silêncio nela. Esse é o supremo mistério que transcende o pensamento. Apoiai a vossa atenção e o vosso corpo sutil nesse algo e não o apoieis em nenhuma outra coisa. Então, os Vedas, com toda essa linguagem sagrada, mística e muito profunda, começa a trazer esse conhecimento que também há algo além da mente.
E além desses, todos esses pensamentos, e que quando a gente entra em contato com esse silêncio, quando a gente transcende o pensamento, a gente começa a entrar em contato com algo muito mais sagrado, com algo muito mais profundo e que está dentro de nós. Então, os Vedas, assim também como a gente viu no yoga, eles não vão trazer um passo a passo. Não iam explicar as posturas e não iam dizer qual é o passo a passo da meditação. Não era esse o objetivo, era algo muito mais profundo, né? Mas era esse olhar para essa olhar interior, a visão interna, a visão de dentro. Então, assim, olhe para dentro, busque tudo isso dentro de você. E todos os processos que vão explicar sobre a meditação num passo a passo melhor, eles vão surgir depois dos Vedas. Falamos também lá na aula do Yoga sobre o Yoga Sutra de Patanjali, que é outro texto muito tradicional e que vai abordar também a meditação. Vocês se lembram que eram 8 passos? Que eu até falei, eram 8, eu chamei de 8 pétalas da flor de lótus, né? Que é os 8 membros do yoga. E Patanjali, que foi esse grande mestre também, antes de Cristo, 100 anos antes de Cristo, ou um pouco depois de Cristo, dependendo dos estudiosos, consideram isso. Mas o que é interessante para a gente saber é o seguinte, ele colocava 8 membros, 8 passos para a gente atingir a iluminação, que ele chamava de Samadhi, que é a expansão total da consciência. E ele não colocava aleatoriamente, né? Ele colocou o dhyana, que é a meditação, logo depois do dharana, que é a concentração, e antes do samadhi. Então, o dhyana seria meio que a ponte para a gente chegar à expansão da consciência, à iluminação. Então, ele dizia que se a gente manter a atenção concentrada num determinado objeto, e se a gente manter esse estado de meditação, consequentemente, a gente pode chegar à expansão do todo. Para a gente relembrar, olha ali, ó, os 8 passos, né? Os 8 passos, porque inclusive vocês falaram, né? Alguns acharam bem interessante, porque aqui tem os nomes em sânscrito, para a gente começar a ficar cada vez mais à vontade também com esses nomes em sânscrito. O primeiro passo são os yamas, que são a nossa conduta em relação ao mundo. O segundo passo são os niyamas, que são a nossa conduta em relação a nós mesmos, né? Então, o mesmo cuidado que eu tenho com relação ao mundo, eu também tenho cuidados com relação a mim. Os asanas, que são as posturas que a gente pratica no yoga. Os pranayamas, que são todo o processo de respiração que a gente também pratica para dominar a nossa energia vital, nosso prana. O pratyahara, que é a abstenção dos sentidos, para daí sim, então a gente chegar no sexto, que é o dharana, que é a concentração em um ponto, dhyana, que é a meditação, e aí o samadhi, que é o estado luminoso, que é a iluminação total, que é quando a gente sente a união completa com o Deus e com o todo, né? Com essa plena felicidade. Lembraram disso que a gente viu lá? Tá bom. Então, vamos continuando. Se eu estiver muito rápido, podem me cortar, tá? Podem fazer perguntas, que eu sei que às vezes é profundo, mas é um aspecto histórico todo para a gente entender e para a gente chegar até os dias de hoje, né? O que isso tudo traz para a gente hoje? Então, quando a gente trouxe aqui todo o aspecto filosófico, e aí agora a gente vai entrar no campo um pouco religioso. Por que esse um campo pouco religioso que eu digo? A gente não vai abordar muito a religião, mas a gente vai perceber o quanto a meditação também entrou para as tradições. E a primeira tradição que a gente coloca aqui é o hinduísmo. Então, a partir de 500 anos, né, antes de Cristo, ali a religião mais antiga do mundo, o hinduísmo, começou a trazer e sintetizar crenças e rituais que já estavam presentes nas escrituras, colocando em prática, e aí começando a colocar muito mais a meditação em prática, e a meditação ganha aqui contornos religiosos, né? E começa a
ser vista como uma importante ferramenta na busca do sagrado. Mas isso eu quero chamar muito a atenção. Por que eu quero chamar a atenção disso? Pode ser que, como a gente pratica yoga, parece que isso já é óbvio para a gente. Mas buscar o sagrado dentro de cada praticante é algo muito... é uma revolução para o nosso pensamento ocidental. Porque na nossa cultura, na nossa tradição, no que muito mais a gente escuta e vê, na nossa cultura mesmo, é a gente honrar, às vezes buscar o sagrado externo, né? Então, os nossos rituais, muitas vezes, eu não sei qual é a cultura religiosa de vocês, né? A tradição religiosa de vocês. Mas, muito provavelmente, né, nós, no Brasil, nós temos muito mais essa cultura de trazer, de olhar para o sagrado fora. Deus está fora, os rituais estão fora, os simbolismos, as imagens estão fora, né? Então, o que eu quero chamar a atenção é porque a meditação e toda essa cultura oriental vai trazer para a gente esse olhar de olhar para dentro, que não quer dizer que a gente está se distanciando, né? Mas olhando que dentro de nós há uma centelha divina, há algo muito sagrado e que muitas vezes esse mergulho dentro de nós vai nos ajudar a fazer uma conexão muito maior. Então, isso aqui que a gente começa, e eu quis chamar a atenção porque a gente está quebrando crenças. E isso é muito profundo, né? Porque a gente vem de uma tradição e a gente começa a entrar em contato com uma outra tradição. Então, é voltar-se para a sua essência e para a união com o divino e uma sabedoria superior. Esse é o processo que a gente começa a observar do hinduísmo e que muito vem também com a meditação e que a gente tem acesso a isso tudo e um contato maior com isso tudo. Eu acho que para a gente faz muito sentido isso, né? Como praticantes de yoga, a gente já faz muito mais esse mergulho dentro de nós, né? Mas uma nova frente surgiu para explosão da meditação, para divulgação da meditação com o Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? O Siddhartha, vou contar rapidamente aqui, eu não sou budista, então eu nem poderia aprofundar num olhar como o budista tem. Mas acho muito interessante a gente ter noção disso tudo. Quanto mais a gente entende isso tudo e a gente entra em contato com isso tudo, eu acho que muito mais agrega. Então, bem aqui num olhar de muita abertura, de muito respeito a isso tudo, porque para a gente poder crescer ainda mais, ter mais maturidade, para a gente aprofundar no nosso eu. Então, quando o príncipe Siddhartha nasceu, em 563 a.C., um vidente já tinha alertado o pai do Siddhartha, era um rei muito famoso lá, o rei dos Sakyas, né? E que ele seria um iluminado. E esse iluminado, a palavra iluminado, é o que os budistas chamam de Buda. Por isso que chamam ele de Buda. Mas, na verdade, o nome dele era Siddhartha Gautama, né? E esse iluminado é o quê? Essa expansão de consciência. Então, quando o rei ouviu aquilo tudo, né? Apesar dele, ele ficou muito mais preocupado do que feliz, porque ele queria que Siddhartha o quê? Fosse o príncipe. Quer dizer, o Siddhartha seria o príncipe. Que ele assumisse o trono. E o medo do rei era o quê? Que Siddhartha fosse um sábio, que quisesse seguir um caminho diferente do que ele tinha como plano. Então, Siddhartha, ele cresceu boa parte da vida dele, a infância, a juventude e o início da fase adulta, fechado no reino, no castelo, sem contato com nada do mundo exterior, né? Até que um dia ele descumpriu a ordem do rei, o rei tinha uma ordem que não podia deixar ele sair do reino, com medo que ele não voltasse mais, e um dia Siddhartha não cumpriu essa ordem e foi para fora do reino, e ali diz que ele entrou em contato, né, com 4 sinais, 4 símbolos, né? Os budistas gostam muito de observar isso, que eram 4 símbolos. Primeiro, Siddhartha viu na rua um velho corcunda, e aí ele se deu conta da velhice. Depois ele viu um homem doente e ele percebeu que havia doença. Então ele não tinha visto nem velhice nem doença no reino. E aí ele viu um cortejo fúnebre e ele se deparou com a morte. Ele nunca tinha visto a morte até então.
E aí o quarto símbolo, ele viu um sadhu, um mestre peregrino, né, que não tinha nada, pedindo comida. E aí ele viu nesse mestre um brilho no olhar. Então, os budistas dizem que com isso ele percebeu que, primeiro, as três chagas, os três sofrimentos humanos, né, a morte, a velhice e tudo mais, mas ele viu também o contrário, o antídoto para isso, que o antídoto não estava nos prazeres materiais, porque aquele sadhu tinha mostrado para ele que o antídoto estava dentro dele, né? Então, na sequência, isso foi muito forte, muito impactante, e ele percebeu que não fazia mais sentido ele voltar a ser aquele príncipe daquele reino que não era verdadeiro. E aí ele abdicou de tudo e foi abraçar o caminho espiritual, ficou muitos anos na floresta. Ali diz que ele aprendeu muito a meditar com os mestres yogis, né? E compreendeu que a meditação era uma técnica para pacificar as turbulências da mente, né? Um ancoramento num ponto do seu interior. Mas ele passou anos adotando dietas muito rígidas, diz que ele ficava até semanas sem comer, ficou muito magro, ficou muito até... E ele não conseguia evoluir nas meditações. Foi um estágio de muito sofrimento também. E um dia ele teve um insight, eu não vou entrar profundamente aqui, senão a gente ficaria horas, mas é muito lindo, quem tiver curiosidade, tem muitos vídeos no YouTube mostrando isso tudo. Então teve um barqueiro passando ali na frente, onde ele estava meditando, ele teve um grande insight. Que assim, que era como um violão, né? Quando você deixa a corda muito presa e firme ou muito solta, não toca direito. Então tem que deixar ali, no meio. E aí ele teve esse primeiro insight, que é um dos grandes aprendizados, que é o caminho do meio. E isso eu acho que vale muito para a nossa vida, né? Às vezes a gente quer muito lá e muito cá, e a gente trazer o caminho do meio. Então ali ele começou, ele abriu mão daquilo tudo, ele não mais seguiu todas aquelas dietas rigorosas, e ali ele começou a encontrar o caminho do meio. Então conta-se que ele se sentou nessa figueira, embaixo dessa figueira, e ficou muito tempo ali meditando e travando uma batalha interna com tudo, com todos os seus medos, dúvidas, ignorância e tudo mais, até que ele atingiu o estado superior de consciência. Aqui do lado esquerdo ali está a imagem da figueira. Não é absolutamente a mesma, mas é o mesmo local que ele estava. E eu estive nesse local, eu conheci esse local. E é muito bonito de ver, porque ali, você sempre, quando você está ali, ó, você vê os budistas, os monges, fazendo todo o ritual e tudo mais. Então, é um local muito sagrado para eles hoje. Opa, não, quero só puxar de volta a imagem de vocês. Aí. Então, outra coisa que eu acho muito interessante, que aí a gente começa a ver, a gente viu isso com Buda, também com Jesus, ou com outros mestres, né? Não só citando um ou outro, mas tantos outros que vieram depois, que, ao contrário dos deuses das grandes religiões que vinham até então, Siddhartha ele não tinha poderes especiais. Ele era uma pessoa comum, claro, era um príncipe, mas ele era uma pessoa comum na sua humanidade. E ele conquistou toda essa iluminação e essa sabedoria com o seu esforço pessoal. E aí ele mostrou para todos que isso estava ao alcance de todos, né? E quando, antes dele morrer aos 80 anos, vítima de disenteria, ele citou uma frase muito simbólica que eu trouxe aqui para a gente aprofundar, que a frase diz assim, que cada ser seja uma lâmpada de si mesmo. Então essa lâmpada, né, essa luz ou essa inspiração ou a resposta para todas as nossas perguntas não está fora, está dentro. Que a gente possa ser essa lâmpada, né? E essa luz interna começa a acender justamente quando a gente se aprofunda em nós, né? No nosso interior. Bom, aí fechando do budismo, o budismo hoje é considerado a quarta religião do mundo, com 500 milhões de adeptos, né? E por isso que a gente também tem tanto contato hoje, né? Com várias culturas budistas ao nosso redor, né? Mesmo no Brasil, com o cristianismo sendo tão forte,
mas a gente também tem muito contato com essa cultura budista. Claro que tem outras vertentes, depois foram criando várias ramificações dentro do budismo, mas eu não vou entrar aqui porque a gente não vai entrar no aspecto religioso. Muito mais para eu contextualizar essa história, para a gente saber de onde vem a meditação. E a gente viu que a meditação não vem própria do budismo, mas o budismo foi um grande divulgador, porque Buda trazia todo esse ensinamento e esse olhar para dentro. E outra frente que a gente tem também, deixa eu mudar aqui vocês, é o taoísmo. A gente tem menos contato com a cultura do taoísmo, mas a gente tem muito, eu não sei, eu já tive contato porque eu já fiz acupuntura com um chinês nativo. E eles trazem muito o taoísmo, né? O taoísmo hoje ele é seguido por 80% dos chineses, então 1 bilhão de pessoas. Né? E na acupuntura eles falam muito sobre o Tao, a energia do Tao, o quanto a gente também tem que trazer o Tao para a nossa vida, para deixar tudo fluido e tudo mais. Né? E eles praticam muito e trazem muito o olhar da meditação. Então, o taoísmo surgiu no século II, é uma religião de filosofia chinesa, da observação das leis da natureza. Os mestres concluíram que tudo possui uma identidade, que vem de uma única fonte, o Tao, né? Que essa fonte, a força motriz, a força da vida, do divino e tudo mais. Chuang Tzu, não sei se é assim que fala, né? Mas acho que é por aí. Elaborou textos importantes do taoísmo. Então, um desses textos diz que a fortuna e as bênçãos se reúnem onde há silêncio. Então, interessante de novo, né? Fortuna não está lá fora, nas conquistas materiais. Ela vai ser encontrada quando a gente encontra esse espaço de silêncio dessa mente. Então, várias ramificações, várias vertentes, várias frentes, mas que vão trazer sempre essa busca muito profunda para o olhar interno. Então, segundo ele, quem quer ser feliz e viver muito, precisa olhar para dentro. A mente é um quartinho escondido pela folhagem da nossa vida atarefada. E a gente sabe disso, né? Praticando yoga, quando a gente está muito atarefado, sempre olhando para fora, fora, fora. E aí, quando a gente vem para esse olhar para dentro, é quando a gente encontra aquele equilíbrio, é quando a gente encontra todo o nosso potencial, nossa força, nosso entusiasmo para ir além. Lao Tzu, que é outro autor clássico do taoísmo, dizia que sem sair da sua porta, você conhece tudo que está sob o céu. Sem olhar pela sua janela, você conhece todos os caminhos que levam ao céu. Né? Lindo, né? De uma forma tão profunda como eles dizem sobre tudo isso. E eu trouxe como curiosidade, né? Há tantos outros praticantes, o Sócrates, filósofo, o que ele dizia? A frase mais conhecida dele: conhece-te a ti mesmo. Né? Diz que ele era muito assim, tinha os momentos de contemplação, de ficar em silêncio, de questionar muito tudo isso, de buscar as respostas dentro dele e tudo mais. Cristo, né, Jesus, diz que quando ele foi para o deserto e entrou todo aquele estado meditativo, assim como Buda, com todos os temores, os medos, as angústias e tudo mais, diz que isso foi grande estado meditativo dele. Até por curiosidade, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas há muitos estudiosos que dizem que os 3 reis magos que foram levar os presentes lá quando o Jesus nasceu, eram 3 mestres indianos. Vocês já ouviram falar sobre isso? E que a parte da juventude de Jesus, porque a gente conhece muito pouco, né? Tem uma parte que a Bíblia não teve um salto. Parte da infância e juventude, há registros, há estudiosos que dizem, né, que há registros de que Jesus esteve um período na Índia, aprendendo com os mestres yogis e meditando e tudo mais. Não sei se vocês têm curiosidade sobre isso. Se vocês tiverem, há um livro que se chama A Yoga de Jesus, Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda é o fundador da Self-Realizationship, que é uma prática filosófica. Tem até um centro aqui em Curitiba. Eles estudam muito os evangelhos de Jesus com esse novo olhar.
E nesse livro mesmo, ontem eu estava aqui preparando para a aula, estava aqui dando uma olhada, e ele fala muito sobre isso. Ele também diz isso, e cita até os estudiosos que falam sobre a passagem de Jesus pela Índia, né? Apesar da cultura cristã não de falar muito sobre isso, não divulgar muito isso. Mas trouxe como curiosidade, que como a gente também é praticante de yoga, puxa, yoga de Jesus, interessante a gente saber também um pouco sobre isso, né? Bom, aí o que a gente pode dizer é que assim, ó, independentemente se a gente vai abordar religião, a gente não vai abordar religião aqui, mas é que há várias religiões, mesmo os judeus, os cristãos e os muçulmanos, que desenvolveram técnicas que se assemelham à meditação, ou esse estado de graça, quando eles receitam preces num ritmo repetido, né? Igual quando na meditação a gente recita mantras repetidamente, né? Ou com outros rituais, com essa conexão com o sagrado, são formas diferentes de também desenvolver isso, né? Mas esse estudioso da Universidade de Oslo, Halvor Eifring, acho que é assim que se diz, ele diz que só há uma grande diferença, achei interessante esse olhar dele, faz muito sentido, porque enquanto essa linhagem asiática que nós vimos reforça a técnica, que é uma técnica que precisa de treino, de dedicação, de paciência, né, de você persistência, de você persistir, e de muita introspecção, de um olhar para dentro. Judeus e os cristãos e tudo mais focam, deixa eu virar aqui, deixa eu tirar aqui, o que é aqui que está escrito? Focam no conteúdo da meditação, sobre o que se medita e não como, né? Então, sobre o que? Às vezes sobre a oração em si, né? Ou, por exemplo, quem faz o terço, repete todo o terço a mesma oração, seja o Pai Nosso, Ave Maria ou qualquer outra, né? É uma forma também. Só que é muito mais, um olhar muito mais sobre esse conteúdo do que sobre esse mergulho em si, né? Mas só para a gente entender isso, mas não faz diferença, porque na verdade quando você começa, você também vai começando a entrar mais em contato com você e entrando mais no mergulho em si também. Eu trouxe uma curiosidade aqui. Em 1989, o Vaticano enviou uma carta aos bispos tratando a meditação como um problema, né? Dizendo que a oração cristã recusa técnicas impessoais ou centradas sobre o eu, que a técnica, ou muito mais, a devoção seria no Deus e nos santos, né? Eu trouxe isso como curiosidade porque, assim, até um período muito recente, então havia ainda um certo receio desse mergulho, dessa questão centrada no eu. Eu trouxe isso porque talvez se a gente for mergulhar nas nossas crenças, talvez a gente ainda perceba, né, essas crenças presentes. Mas para a gente poder também transcender isso. Como muito já foi evoluído, a gente tem muitos exemplos, próprio no cristianismo, em padres que praticam meditação, que incentivam essa introspecção também. Mas é muito interessante para a gente olhar o quanto isso, às vezes, ainda traz um pouco de receio. E nós que fazemos dentro do yoga, né, ou dentro das nossas práticas, a gente percebe o quê? Nossa, esse mergulho dentro de nós é muito libertador, é muito reconfortante, é muito transcender mesmo todas as nossas aflições, nossos medos. Então, para a gente também poder olhar para isso com confiança, né? Como que chegou ao Ocidente, como que veio de lá para cá. Então, algumas pessoas muito importantes, né, da meditação hinduísta e da meditação budista começaram a vir para o Ocidente. A partir de 1893, temos o Swami Vivekananda, que era um hindu, e também o Soyen Saku, não sei se é assim que se fala, espero que esteja certo, que era um budista, que implementaram centros de ensino das tradições orientais nos Estados Unidos. E é muito interessante, né? Porque os Estados Unidos, né? Eu já ouvi até uma vez um mestre dizendo isso, o quanto foi importante isso. E o quanto hoje, por exemplo, os Estados Unidos, ele também tem um berço moderno do yoga,
né? A gente tem ali na região da Califórnia as novas técnicas surgindo dali. E o quanto isso foi importante, o quanto isso não foi aleatório. E quem trabalha com o caminho espiritual diz muito isso, que ali que fez o boom. Porque os Estados Unidos é o centro do marketing do mundo, né? O que acontece ali, eu não acabei de falar sem querer, até falei, porque o Trump ontem, então uma tendência, como que isso vai refletir no resto do mundo? Porque os Estados Unidos é, sim, esse país que interfere, que tem uma grande divulgação, uma grande força sobre o mundo. Então, quando eles vão para os Estados Unidos e criam centros ali, é quando a gente começa a ver, aí sim, começando o boom ao redor do mundo, não só mais lá no Oriente, mas também nas Américas, na Europa e tudo mais, né? E aí a gente vê, a partir de 1950, o boom que teve, né, com a fase New Age. Então é interessante, né, porque eu acho que hoje não existe tanto, mas quando eu comecei no yoga lá atrás, comecei em 2003, foi em 2003? Acho que foi em 2002, 2003. Era meio que assim, era visto como assim, algo alternativo, bicho grilo. Porque teve toda essa fase da New Age, que os hippies, né, que divulgaram e disseminaram essa prática. Mas foi um período, quer dizer, mais uma frente, não quer dizer, e a gente sabe disso, que o yoga, a meditação tem a ver com esse lado hippie, né? Foi um momento que também ajudou, os Beatles ajudaram a divulgar muito, né? Eu estive também na Índia, no centro que os Beatles fundaram lá. Então, quem conhece um pouquinho a história, os Beatles até viveram alguns anos na Índia, junto com o mestre lá, que depois foi, nossa, foi uma grande polêmica, aconteceram muitas coisas e tudo mais. E hoje o ashram dos Beatles é abandonado, né? É um campo, igual você visitar o campo de concentração na Alemanha, que está lá abandonado, é só o registro histórico. Não falando de algo assim tão negativo, mas eu quero dizer é que o ashram está lá abandonado ao registro histórico. Então você vê a parede que depois pintaram com a imagem dos Beatles, você vai assim algumas construções meio ruínas e tudo mais, que foi um período, mas também foi um período importante para que o Ocidente tivesse ainda mais um olhar para isso tudo. De lá para cá, muitos foram para a Índia, então a gente tem muitas pessoas do Ocidente que foram lá beber da fonte e trazer e divulgar para cá. Agora, eu vou entrar na parte da ciência da meditação, porque até então começou a chamar atenção isso tudo, né? Puxa, a meditação, as práticas meditativas, e as pessoas começaram a dizer que elas se sentiam muito bem, que havia muitas mudanças e tudo mais. E a partir de 70, da década de 70, a gente começa a ver, então, as pesquisas. Então, a ciência começa a olhar e falar, peraí, vamos observar se realmente isso tudo é verdadeiro. Então, a partir de 70, se vocês forem ver aqui, eu peguei o print agora, super recente, da Livraria Nacional de Medicina. Então, as pesquisas que aparecem com a palavra meditation, né? E, de 2000 para cá, olha o boom, olha aqui o crescente. Por quê? Porque começou a chamar muito a atenção de todo mundo. Olha, quase 7 mil resultados de pesquisas que foram feitas, e se você olhar, hoje, as maiores universidades, como a Universidade de Harvard, é uma das universidades que mais tem estudos. E tantas outras, eu cito Harvard, mas podia citar muitos outros exemplos. E aí a gente tem esse carinha, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele foi considerado o homem mais feliz do mundo. Ele ficou super famoso. Vou trazer para cá para vocês verem a imagem dele ali, olha lá, ele, monge budista declarado o homem mais feliz do mundo. Ele cheio de eletrodos, foi conectado a 256 sensores. Diz assim os bastidores que teve uma época, o próprio Dalai Lama, né, que é uma outra vertente e tudo mais, mas um grande divulgador, ele começou a instigar, puxa, vocês só pesquisam coisas ruins, vocês precisam pesquisar e mostrar mais coisas boas. Como é que as pessoas encontram mais felicidade, mais bem-estar, mais alegria? E aí começaram a vir muito mais pesquisas e o Matthew, né, que é um monge, se colocou à disposição para ser testado.
né? E aí ele foi colocado ali 256 sensores para ele, para analisar todo o nível de estresse, de irritabilidade e tudo mais. Bom, aí o que eles descobriram? Que na escala de medição da ativação cerebral da felicidade, que tem uma região do nosso cérebro que é ativada quando estamos felizes, quando nos sentimos felizes, que ela vai até 0,30, mas o dele explodiu, foi para 0,45. Então aí todo mundo começou a falar que ele era o homem mais feliz do mundo e tudo mais. E ele diz assim, que nós estamos tão distraídos no mundo moderno que não nos preocupamos em prolongar os preciosos segundos de felicidade, pois deixamos que os pensamentos perturbadores nos tirem desse estado de iluminação. Profunda essa frase, né? Então, às vezes, a gente não percebe, ou quando as coisas, por exemplo, hoje um dia de sol, você vá com a máscara, dá uma volta no teu quarteirão, puxa, que momento de felicidade. Mas aí o que acontece? Aonde que está a nossa mente, o pensamento? Ah, mas o corona. Ah, mas o Trump. Ah, mas meu chefe. Ah, mas não sei o quê. Então, aquela caminhada, ai, foi uma gotinha, uma homeopatia, sabe a homeopatia quando a gente toma uma gotinha e a gente queria tipo uma cápsula enorme de aspirina para dor de cabeça? Então a gente não percebe essas pequenas bênçãos, esses pequenos prazeres. E o Matthew, ele fala muito isso, para a gente começar, ó, aqui está o sofrimento, a nossa mente, tudo mais. Porque às vezes você está lá na ilha deserta, você está lá em Cancún, está na maior praia, coisa mais linda do mundo, com tudo ao teu redor, com uma água de coco geladinha, um sol maravilhoso e tal, e você está com a cabeça no teu sofrimento. Adianta? Não adianta. Então é aqui que está a origem de tudo. E aí, ele então ficou muito famoso, porque daí toda a parte do córtex pré-frontal, então ele começou a mostrar, não ele começou, mas as pesquisas começaram a perceber que havia realmente diferença no cérebro de quem medita, e que ele conseguia atingir ondas gama, que são ondas altíssimas, ligadas a um nível de atenção, aprendizado e memória, que não havia relato até então. Né? E aí eu queria mostrar para vocês o vídeo dele, vamos ver se vai dar certo, é do TEDx, então só tem um trecho aqui curto, porque senão ia ficar muito tempo, mas vocês podem entrar no YouTube hoje e assistir o vídeo completo dele. Vamos ver se roda aqui. Vocês só fazem assim para mim, se estiver dando certo aí o áudio, eu acho que vai dar. So how is that? It can only be a state of being, not just a fleeting emotion, sensation, even joy that can be the spring of happiness. But it's also wicked joy. You can rejoice in someone's suffering. So how do we proceed in our quest for happiness? Very often we look outside. We think that if we could gather this and that, all the conditions, something that we say, everything to be happy. To have everything to be happy, that very sentence already bears the doom of destruction of happiness. To have everything. If we need something, it collapses. And also when things go wrong, we try to fix things outside so much. But our control of the outer world is limited, temporary, and often illusory. So now look at the inner conditions. How is it stronger? Isn't it the mind that translates the outer condition into happiness and suffering? And isn't that stronger? We know by experience that we can be what we call a little paradise, and yet be completely unhappy within. The Dalai Lama was once in Portugal, and there was a lot of construction going on everywhere. So one evening he said, look, you're doing all these things, but it's not nice also to build something within. And he said, but unless that, even you get a high-tech flat on the 100th floor of a super modern and comfortable building, if you're deeply unhappy within, all you are going to look for is a window from which to jump. So now, at the opposite, we know a lot of people who in very difficult circumstances manage to keep serenity, inner strength, inner freedom, confidence. So now if the inner conditions are stronger, of course, the outer conditions do influence. And
it's wonderful to live longer, healthier, to have access to information, education, to be able to travel, to have freedom. It's highly desirable. However, this is not enough. Those are just auxiliary help conditions. The experience that translates everything is within the mind. So then when we ask ourselves how to nurture the conditions for happiness, the inner conditions, and which are those that will undermine happiness. So then this needs to have some experience. We have to know from ourselves there are certain states of mind that are conducing to this flourishing, to this well-being, what the Greek call eudaimonia, flourishing. And there are some which are adverse to this well-being. And so if we look from our own experience, anger, hatred, jealousy, arrogance, obsessive desire, strong grasping, they don't leave us in such a good state after we have experienced it. And also they are detrimental to others' happiness. So we may consider that the more those are invading our mind and like a chain reaction, the more we feel miserable, we feel tormented. And the opposite, everyone knows deep within that an act of selfish generosity from the distance, without anyone knowing anything about it, we could save a child's life, make someone happy. We don't need the recognition, we don't need any gratitude, just the mere fact of doing that. I feel such a sense of adequation with our deep nature, and we would like to be like that all the time. So is that possible? To change our way of being, to transform one's mind? Are those negative emotions or destructive emotions inherent to the nature of mind? Is the change possible in our emotions, in our traits, in our moods? So for that, we have to ask, what's the nature of mind? And if we look from the experiential point of view, there is a primary quality of consciousness. That is the mere fact to be cognitive, to be aware. Consciousness is like a mirror that allows all images to rise on it. You can have ugly faces, beautiful faces, the mirror allows that, but the mirror is not painted, it's not modified, it's not altered by those images. Likewise, behind every single thought, there is bare consciousness, pure awareness. This is the nature. It cannot be tainted intrinsically with hatred or jealousy, because then if it was always there, like a dye that would permeate the whole plot, then it would be found all the time somewhere. We know we're not always angry, always jealous, always generous. So because the basic fabric of consciousness is this pure cognitive quality that differentiates it from a stone, there is a possibility for change because all emotions are fleeting. That is the ground for mind training. Mind training is based on the idea that two opposite mental factors cannot happen at the same time. You could go from love to hate, but you cannot at the same time to have the same object, the same person, one to harm and one to do good. You cannot in the same gesture shake hands and give a blow. So there are natural antidotes to emotions that are destructive to our inner well-being. So that's a way to proceed. Rejoicing compared to jealousy, a kind of sense of inner freedom as opposite to intense grasping and obsession, benevolence, loving kindness against hatred. But of course, each emotion then would need a particular antidote. Another way is to try to find a general antidote to all emotions. And that's by looking at the very nature. Usually, when we feel annoyed, hatred, or upset with someone, or obsessed with something, the mind goes again and again to that object. Each time it goes to the object, it reinforces that obsession or that annoyance. So then it's a self-perpetuating process. So what we need to look now is, instead of looking outward, we look inward. Look at anger itself. It looks very menacing, like a billowing monsoon cloud, thunderstorm. But with
think we could sit on the cloud, and if you go there, it's just mist. Likewise, if you look at the thought of anger, it will vanish like frost under the morning sun. If you do it again and again, the propensity, the tendency for anger to arise again will be less and less each time we have dissolved it. And at the end, although it may arise, it will just cross the mind like a bird crossing the sky without leaving any track. So this is the principle of mind training. Now, Isso. Legal, né? Muito show. Ele vai falar muito mais e eu super recomendo que vocês depois busquem, né? Esses filmes do TED são bem gostosos, né? As apresentações. Mas o que ele está falando aí é algo que a gente, muito na meditação, a gente fala de uma forma mais técnica, ele falou de uma forma bem mais fácil de entender, é você ser um observador. E é isso que a gente faz na meditação. Então, é você olhar para você mesmo e olhar para tudo que você está alimentando internamente, né? O teu estado mental interior, teus pensamentos, tuas emoções, o que é que você está alimentando ali? E esse olhar para quando você olha para aquilo, às vezes as coisas naturalmente já vão perdendo a força. Como ele disse ali, olhar para o pensamento de raiva. Porque senão a gente fica lá, fissurado, obcecado, né? Naquela situação, naquilo. Mas quando você vira e olha e observa como uma pessoa neutra que está olhando para aquilo tudo, só o fato de você olhar para isso tudo, você já começa a trazer mais clareza. Você se desconecta daquilo, né? E às vezes só isso já é um antídoto natural do que ele está dizendo. E uma outra questão que ele fala muito ali, que a gente trabalha muito isso na meditação, é o quê? A nossa mente, ela traduz tudo o que acontece no externo. Então, não importa, não é mais importante o que acontece fora, porque depende de como eu vou traduzir e entender aqui dentro. É o meu óculos que eu utilizo. Dependendo do óculos, aquilo que acontece fora é bom ou ruim, é certo ou errado, é feio ou bonito. Então, muito mais interessa como eu estou usando esses óculos e como eu estou processando, como eu estou lidando com tudo isso. Por isso que dentro do yoga também a gente trabalha tanto olhar para os altos e baixos, fazer todo esse movimento, porque isso é que vai fazer a diferença. Eu não posso gerenciar ou controlar esse controle ilusório, como ele diz, não posso controlar o que acontece externamente. Mas eu posso gerenciar tudo o que acontece internamente. E outra coisa que ele fala ali, né, que não tem o mesmo lugar, por exemplo, para alegria e tristeza, ou é um ou é outro, para ser bom ou mal e tudo mais, ou para fazer algo e tal. Então, quando ele fala isso, também é uma coisa interessante. Então, é a nossa escolha. Se eu estou escolhendo a tristeza, ok, então um antídoto, porque se eu conseguir transformar e alimentar algo com alegria, não há lugar para as duas situações ao mesmo tempo. Bom, enfim, a gente poderia ficar conversando sobre tudo que ele falou, muito mais, mas o que eu acho que é interessante ele falar desses estados mentais. Então, tudo isso que lá, desde a antiguidade, das escrituras sagradas, que falavam, mas de uma forma assim, muito mais profunda, e ele está traduzindo isso, que a nossa mente realmente vai fazer toda a diferença no nível da nossa felicidade. E mesmo que a gente vá praticar sem essa intenção, eu vou falar rapidamente agora aqui, tudo que a meditação, já foi comprovado, tudo que a meditação nos causa de benefícios. Aqui está a imagem de um cérebro ali, principalmente porque como a gente cita algumas partes ali, e nós não somos da área, né? Então, para a gente entender um pouco mais ali da visão. Então, o que já foi comprovado? O que a ciência já comprovou? Que a prática da meditação, claro, ser feita por um longo período, porque não adianta eu praticar um dia e achar a persistência, a determinação, mas já foi comprovado que em 8 semanas já tem muita alteração no cérebro, né? Aumento da espessura do corpo caloso, que isso sugere o quê? A conectividade entre os hemisférios cerebrais, lado esquerdo e lado direito, o aumento da massa cinzenta. Se digitarem isso no Google, vocês vão ver, milhões de pesquisas já comprovaram isso. A massa cinzenta é a porção que a gente tem maior número de neurônios.
né? E com o tempo a gente vai perdendo, o cérebro envelhece. E muitas vezes o cérebro também não só envelhece, como tem uma grande degeneração e até perde um pouco da sua função. E aí surgem muitas doenças, né? Parkinson, Alzheimer e muitas outras. Então já tem muitos estudos mostrando o quanto a meditação previne tudo isso. Maior fluxo em áreas, por exemplo, o córtex pré-frontal. Isso vocês vão ouvir muito se vocês pesquisarem. E é justamente onde que a gente precisa utilizar para quê? Quando a gente está fazendo planejamento, tomadas de decisões melhores, raciocínio e atenção. Por isso que a meditação ela é muito indicada não só para todos, mas especialmente quando eu trabalho em ambiente corporativo, com estudantes. Eu falo muito isso, ó, quem está prestando vestibular e tudo mais. Adianta você estudar, chegar numa prova de um vestibular completamente no nível do estresse, sem ter todo esse treinamento mental para você dar o seu melhor? Então, talvez daqui uns 5 ou 10 anos, as escolas, as universidades, as empresas estejam muito mais atentas a isso tudo. A gente já tem, mas ainda acho que é um início, que a gente vai crescer muito mais. Autoindução de ondas gama na atividade cerebral. A gente já vai falar sobre as ondas. Aumento da plasticidade neural. Então, o cérebro começa a criar novas conexões, novos caminhos neurais. A plasticidade neural, ela é muito importante. Por exemplo, como é que é o nome lá do cantor do Paralamas do Sucesso lá? Vocês sabem, né? Aquele que sofreu lá o acidente, perdeu parte do cérebro. Bert Viana, né? Bert Viana. Isso, obrigada, Ju. Então, ele perdeu parte do cérebro, justamente uma parte muito importante para ele voltar a cantar. Então, no início, ninguém imaginava que ele fosse cantar. Mas aí o que acontece? O nosso cérebro tem uma condição de plasticidade, de encontrar novos caminhos. E ele conseguiu criar novas trilhas e hoje ele, né, voltou a fazer shows e tudo mais. Então, a gente já sabe que com a meditação isso acontece muito mais. As ondas, né? Então, se você olhar ali, as ondas gama são as ondas mais altas, que é uma atividade mental de muita capacidade, muito processamento. Pensa no computador mais ágil do mundo. São as ondas gama. Beta é o que a gente está tendo agora, quando a gente também está concentrado, ou no momento que a gente está ocupado ou ansioso. O alfa, a gente sente muito alfa quando a gente já vai começar a prática de yoga, faz aqueles instantes iniciais, e a mente já vai desacelerando, e a gente já vai ficando mais relaxado e tudo mais. Mais introspectivo também. O teta, normalmente, quando a gente já está mais no estado meditativo, lá no final da nossa prática, que aí sim a gente já está muito mais entregue. E o delta é quando nós estamos num sono mais profundo, né? Que a gente perde a consciência. Então, a gente já é comprovado, claro, na meditação, ondas alfa, delta e tudo mais, mas o grande lance que já foi, que o próprio Matthew mostrou, são as ondas gama. Que essas são as ondas de um cérebro no seu alto nível de processamento. E aí, no corpo, a gente também sente muitas diferenças, redução de fadiga, de ansiedade, de estresse, desaceleramento dos batimentos cardíacos, os hormônios do estresse, né? Adrenalina, muitos outros, então, redução completa. Do açúcar no sangue também, né? Glicose e tudo mais. Então, por isso que eu falei, quando a gente está no nível de estresse, vou falar isso de novo, eu sei que estou fugindo um pouquinho, mas acho que vale a pena. Quando a gente está num nível de estresse, a gente ativa o sistema nervoso simpático, né? Que é o sistema do estresse. E quando a gente vai prestar uma prova, um vestibular, ou uma entrevista de emprego, ou algo, normalmente a gente está nesse sistema. E é o pior sistema para a nossa capacidade cerebral. É onde a gente não utiliza direito aquela parte do córtex pré-frontal e tudo mais. Quando mais a gente deveria ter. Por isso que a gente pode ter recursos, treinamentos mentais, para quê? Um pouco antes do meu grande desafio. Peraí, deixa eu fazer lá 5 minutinhos.
para eu voltar a ativar o meu sistema nervoso parasimpático, para eu diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, para eu ter o melhor processamento mental. E aí também não adianta fazer isso só nos 5 minutos antes, mas é assim, né? É um treino igual na academia. Não adianta assim, na academia, treinar uma única vez 5 minutos? Não, nossa gordurinha vai continuar lá. Mas se você fizer, né, com treino, não, vou 3, 4 vezes na semana, vou fazer direitinho, ao longo de 2 meses, eu consigo olhar e ver completamente a diferença. É a mesma coisa. Diminuição da pressão arterial também, aumento da nossa imunidade, até porque a gente começa a diminuir os hormônios do estresse, né? Então a gente começa a liberar hormônios mais positivos. Isso é muito legal, gente. Quando a gente medita, a gente tem uma menor atividade na parte do cérebro que é chamado lobo parietal, que é o nosso GPS, que diz pra gente que nós estamos no aqui e no agora. E quando a gente medita, essa parte, ela perde a força. Por isso que a gente tem essa noção, muitas vezes, de que espaço e tempo é uma noção muito menor, que a gente está muito mais numa expansão de consciência. Então, que é quando a gente fala, né, na meditação, que nós não somos mais apenas uma onda, mas somos todos o oceano, né? E a ciência conseguiu comprovar que isso acontece. Isso é muito legal, né? É o que as escrituras védicas diziam lá atrás, mas a ciência conseguindo mostrar isso. Outros benefícios, assim, para a gente já encerrando. Então, aí, ó, aumento também da criatividade, memória e percepção. Por quê? Porque a gente começa a ativar as áreas mais nobres do cérebro. Diminuição de vários sintomas de depressão, ansiedade, bipolaridade. Melhor eficácia no sistema imunológico, diminuição de dores. Então, até as pesquisas que eu participava, né, que agora, período de corona, tá tudo parado, mas no HC era para comprovar a diminuição de dores. Analgésicos não faziam mais nenhuma diferença nas pacientes. Elas estavam na fila para fazer cirurgia, porque nada mais fazia efeito. Fisioterapia, analgésico, nada. Aí a gente entrava com as práticas de mindfulness, 8 semanas de prática, e ao final elas participavam da pesquisa, tudo era acompanhado, e ao final todas disseram que diminuíam as dores, né? E, enfim, aí vários tipos de efeitos, né? E aí a indução da frequência gama cerebral, então, como a gente já comentou lá atrás, tá? Isso também é bem interessante. Bom, o Albert Einstein, eu coloquei aqui para a gente saber que o Albert Einstein fez muitas pesquisas, tem um nível também bem profundo de pesquisas mostrando as mudanças no cérebro. A Universidade de Harvard, que já mostrou que o cérebro de quem medita é tão jovem quanto uma pessoa de 25 anos. Porque o cérebro, ele envelhece, como a gente falou, vai perdendo muitas coisas, até essa capacidade cognitiva e tudo mais, o número de neurônios, e os praticantes de meia idade apresentavam a mesma capacidade de um jovem de 25 anos. E também, o que já foi comprovado, que eu achei muito legal, é essa questão aí dos, como é que chama aqui, os telômeros. Que esse desenho aqui, deixa eu tirar a nossa imagem ali de cima, é esse da parte de cima ali, né? Então, essa pontinha verde ali, que fica, são as extremidades dos cromossomos, então, isso a gente vai perdendo ao longo do tempo. Ele vai uma espécie como se ele fosse encolhendo, vai se perdendo. E os meditadores também experientes mostraram que eles têm essa parte, os telômeros, muito mais preservados, né? E isso está associado à longevidade, então. Quer dizer, que por isso que alguns falam que meditar deixa a gente mais jovem. Inibe o envelhecimento. E se a gente for ver, né, o estado mental também faz muita diferença. Se a gente se enxerga velho, se a gente se enxerga novo e tudo mais. Aí os hemisférios, né, esquerdo e direito, então há muito mais a conexão e uma resposta.
Assim como eles também observaram que algumas partes do cérebro esquerdo ficam muito mais ativas ali, ó. Então, a gente pode ver que é um lado mais racional, lógico. E também esse lado direito, intuitivo, criativo também, né? A gente sabe disso, a gente sente muito isso quando a nossa intuição se expande. Aí, agora a gente chega para a etapa final da nossa aula. Vocês estão aí ainda? Calma que tá, agora é o finalzinho, tá? Eu coloquei aquela imagem do macaco louco, não à toa. Passo a passo para meditar. Na visão oriental, talvez vocês já ouviram falar, talvez até eu já tenha falado muito, que a nossa mente, ela é vista como um macaco louco pulando de galho em galho. Uma vez eu vi um mestre indiano falando assim que eu gostei mais ainda. É um macaco louco que acabou de tomar uma injeção. Sabe quando o animal toma uma injeção, que ele sai bem louco, pulando de galho em galho? Essa é a nossa mente, do macaco louco. E se a gente deixa esse macaco louco, tudo bem, só que ele vai ser sempre esse macaco louco. E o que a gente pode fazer é um treino para quê? Para trazer mais organização ou quietude, ou tirar um pouco essa loucura desse macaco. Não é esvaziar a mente. A gente não vai conseguir prender ele numa coleira e deixar ele ali horas preso na árvore, que ele ia começar a se bater, ia ser pior ainda. Então, não é isso, mas eu pulo aqui de uma árvore, daqui a pouco eu vou para o galho, daqui a pouco eu volto. Então, em vez de ser aquela loucura frenética que eu não tenho noção de onde vai dar, eu começo a trazer mais uma organização, isso num primeiro momento, para depois aprofundar muito mais e me desconectar desse macaco louco, que eu não preciso estar refém dele o tempo todo, né? Então, deixa eu mudar para cá. Primeiro, não basta relaxar, e é bem interessante, né? Gente, é muito difícil quem vai meditar sozinho. Eu super entendo isso. Porque quando você fecha os olhos, o que você vai enxergar? Você vai enxergar um macaco louco, que acabou de tomar uma injeção pulando de galho em galho. É lógico que você vai sair correndo. Então, quando eu escuto a frase, hoje em dia eu já dou risada, brinco, vocês também devem escutar, Deus me livre, fechar os olhos. Ficar de olho fechado, isso não é para mim. Nossa, eu saio correndo. E é verdade, inclusive, quando a gente faz toda a formação em Mindfulness, um dos cuidados que a gente tem que ter é especialmente quem tá num alto nível de ansiedade e às vezes até de síndrome de pânico e tudo mais, porque quando ele entra em contato com esse conteúdo, às vezes é pior ainda. Porque quando ele está olhando para fora, tudo bem, ele ainda tem alguns recursos de escapar. Mas quando ele vai olhar aqui dentro, todo o turbilhão dele, às vezes é muito impactante. Por isso, isso não vale para vocês, porque como a gente está praticando yoga, a gente naturalmente já faz isso, a gente já tem contato com isso tudo, é diferente. Mas normalmente, quando eu vou falar sobre meditação, dar curso, palestra, entrevista e tal, eu sempre falo, busque um profissional. Porque é possível, sim, que a pessoa se assuste num primeiro momento. Só que é aquilo, num primeiro momento você vai olhar para um macaco louco e daqui a pouco esse macaco louco não está mais louco. E aí você consegue interagir com isso. E o que isso dá? Essa sensação que a gente tem, né? Na prática de yoga, na prática da meditação, da gente, nossa, tá muito mais leve, mais conectado com a gente, não com essa mente maluca. Isso tudo é muito positivo. Então, é só questão de, no começo, até o primeiro contato, os primeiros contatos. Por isso que tem muita gente que vem fazer aula e não volta nunca mais, fala, isso não é para mim, porque isso tudo leva um tempo. E eu acredito muito que tem a ver com a nossa maturidade interior. Que tem uma hora que a gente já tem coragem de olhar para isso tudo. E eu acho isso libertador. Muito me preocupa quem passa uma vida inteira sem ter noção disso, gente. Uma vida inteira só olhando para fora, sem perceber e ter contato com isso tudo dentro de nós. Bom, segundo passo, então, é um treino de concentração em um foco único. Então, a gente começa por quê? A nossa mente, ela está acostumada a pular entre muitos galhos, a olhar para muitas coisas.
né? A mente multifuncional, multitarefa e tudo mais. Então, o primeiro recurso é você trazer para um ponto. E esse ponto pode ser a respiração, pode ser um mantra, pode ser um som, uma música, pode ser as sensações, o escaneamento corporal e tudo mais. Pode ser na nossa prática de yoga, quando a gente está lá prestando atenção na postura, o ombro, o rosto, o pescoço, a respiração, tudo isso é um estado meditativo. E aí, quando eu trago a concentração, eu tento manter nessa concentração, porque é facinho a mente voltar a pular de galho em galho. E aí eu trago de novo. Então, vai ser muito importante persistência e orientação. Orientação que pode ser com o professor, presencial ou online, ou um aplicativo em que você vai também ser conduzido por um profissional, né? A mente, ela vai se perder, e quando ela se perder, aí o que eu escuto normalmente? Ai, Tati, deu tudo errado. Eu fui sentar para meditar, eu estava lá conectado e tudo bem. Quando eu vi, minha mente estava indo longe. Daí eu falo, o que você fez? Ah, eu desisti. Não, não desista. A mente foi longe, traz de volta. É o treino, traz de volta. Ah, mas isso vai ser sempre assim? É um macaco que está completamente louco. Daqui a pouco já está diferente, já está num outro movimento e tudo mais, né? E aí, a postura confortável e segura. Então, no yoga, normalmente a gente medita na posição final, né? Sentado com as pernas cruzadas. Mas isso também a ciência já provou que isso não vai garantir o benefício. Então, se você quiser meditar deitado, sentado numa cadeira, se isso for melhor para você, tudo bem. A postura tem que ser interna, especialmente interna. Se eu estiver deitado, se estiver sentado, mas eu estiver numa postura interna meditativa, isso vai fazer mais diferença. O que a gente pede é sempre manter a coluna alinhada. Porque tem noção você meditar lá tudo torto, com dor, não deixando a respiração acontecer? Então, pelo menos manter uma postura confortável, segura, alinhada, mas aquela que você escolher. Por isso, eu sou muito flexível com isso. Até porque uma das minhas formações, não só yoga, o yoga ele é mais exigente nisso, tradição védica é muito exigente nisso, mas, por exemplo, a prática de mindfulness é para qualquer um. Para quem está sentado numa cadeira de roda, para quem está numa maca no hospital, para qualquer pessoa, para quem um aluno numa sala de aula. Já pensou? Então vamos arrastar as cadeiras, vamos todo mundo sentar no chão com as pernas cruzadas. Não é essa a intenção. A intenção é você trazer a prática meditativa para onde você estiver. Quando você estiver caminhando, você pode estar meditando também. E não precisa estar atrelado a uma religião. Né? O mindfulness é uma técnica laica, que é uma técnica que não tem nada a ver com nenhuma religião, com nenhum dogma, com nenhuma crença e tudo mais. Então, para a gente também tirar isso, porque muitas pessoas acreditam que para meditação tem a ver com religião. Por conta, como a gente viu, que tem alguns, né, algumas doutrinas, algumas filosofias que trabalham muito firmemente a meditação. Mas hoje vocês viram e entenderam muito mais a fundo que não tem nada a ver, que não é necessário, né? Não é necessário, pode ou não. É isso, gente. Aí eu trouxe uma última frase, que é um autor desconhecido, mas eu acho ela extremamente simbólica. Meditar é descansar a mente e iniciar um sincero diálogo com a alma. E eu acredito muito nisso, que quando a gente está em contato com a nossa alma, a nossa essência, a nossa verdade, a gente já tem todas as respostas que a gente quer ter. Porque às vezes a gente quer que uma pessoa de fora tenha as respostas, né? E às vezes a gente quer que a pessoa de fora nos conheça. E esse mergulho é nosso. Porque o que tem quem está fora vai falar sobre tendências, sobre projeções ou expectativas. Então, e quando a gente está em contato, em sintonia com a nossa alma e a nossa essência, a gente está em contato com a nossa força.
Porque o movimento da alma, gente, vai ser sempre maior. Muito. Então, não adianta eu estar caminhando aqui e a minha alma queria estar caminhando aqui. O movimento aqui, ó, é pesado, é difícil, é vazio, é tenso, me traz sofrimento. E aqui me traz abundância, me traz alegria, é o meu auge, é onde eu me identifico. Só que para a gente fazer o caminho do meio, eu preciso estar em conexão com esse diálogo da alma. Então, por isso que às vezes também nas nossas práticas eu falo, entre em contato com teus sonhos mais profundos, com a tua alma, com tudo isso, porque tudo isso está aqui, mas a gente vai se distanciando ao longo da nossa vida. E aí é o voltar para a nossa morada, para a nossa casa. Então é isso, eu passei um pouquinho do nosso horário, mas muito pouquinho. E aí eu queria assim fazer 2 minutinhos de meditação. O que vocês acham? Para a gente sentir uma meditação bem tranquila. Lembrando que a gente tem a nossa prática toda segunda noite. O dia que vocês quiserem fazer ou quiserem a aula gravada depois, vocês podem sempre me pedir, tá? Mas querem tirar alguma dúvida antes? Não deixei vocês falarem, né? Falei um monte. Vocês estão sem o microfone, né? Mas se alguém quiser tirar alguma dúvida antes, pode tirar, tá? Não? Então tá bom. O que só que eu incentivo a gente agora na nossa meditação, ela vai ser curtinha, mas eu acredito que nessa 1 hora a gente estava em estado meditativo. Mesmo que esse macaco louco fugiu alguns momentos, e ele foge mesmo, nós voltamos. E mais do que eu digo, esse estado contemplativo, porque isso tudo te trouxe, foram insights para te trazer para dentro, para o teu centro, né? Que é o que a gente está falando e que não é difícil. Que a gente faz isso muito na nossa prática de yoga e a gente pode fazer isso quando quiser, não precisa ser só durante o yoga, que a gente pode estar cada vez mais em conexão com a nossa essência, com esse diálogo com a alma. Então vamos lá. Então eu vou pedir para você ficar numa postura confortável e segura, alinhando bem a tua coluna. E eu vou te sugerir para fechar os olhos. Nem todas as práticas meditativas são de olhos fechados. Inclusive, às vezes, quando você vai contemplar um mar, um pôr do sol, uma flor ou o céu, são práticas, ou prática da caminhada também, são práticas de olhos abertos. Mas os olhos fechados agora, eu te incentivo para que você possa entrar em contato, abrir os olhos internos e entrar em contato com todo o teu mundo interior. E apenas contemplar a tua respiração. Fazendo inspirações conscientes e cheias de presença. E aqui a gente desenvolve o modo ser. Porque a mente, ela é muito mais propensa no modo fazer, atingir algo, ir a algum lugar, pular de galho em galho. Mas o convite é a gente desenvolver outra questão, o modo ser. E nesse modo ser, eu não preciso fazer nada para atingir nada. Eu posso apenas ser quem eu sou. E percebendo que eu já sou tudo, que eu já sou esse ser completo e esse ser infinito. Aprofundando um pouco mais no teu silêncio. E agora sendo o seu observador e observando o que você traz internamente hoje, emoções, pensamentos, estados mentais internos.
Qual é o óculos que você escolheu hoje colocar? E com isso percebendo como você é o mestre da sua vida, o autor da sua história, e você escolhe. Você escolhe o óculos. Você escolhe como interpretar o mundo. Então agora se dando a chance de ter essa liberdade de escolher. Não é mais um macaco louco, indomável, que pula de galho em galho sem saber aonde quer chegar. Mas é uma pessoa muito mais consciente, muito mais em contato consigo e com o seu conteúdo interno, e podendo escolher aquilo que quer preservar e aquilo que quer eliminar ou desapegar de si. E como a gente está num dia tão simbólico, início de uma manhã ou de um fim de semana, que você possa agora escolher como você quer alimentar isso. Para que o teu final de semana seja com as tuas escolhas internas. As lentes que você escolhe olhar para o mundo. Vai fazendo as últimas inspirações bem profundas e bem tranquilas. E se preparando agora para voltar para a tua vida muito mais desperto, consciente, mais maduro também, compreendendo melhor todos esses mecanismos da mente, não mais sendo refém disso tudo. Então, esse é um grande salto mesmo na nossa evolução. Faz inspirações bem profundas e bem tranquilas. Isso, e quando quiser, no teu tempo, pode ir voltando. Abrindo os olhos lentamente. Muito bem, gente. Viu? A gente já medita, né? A gente faz isso na prática de yoga, porque o yoga, como o Patanjali colocou, né, são os 8 passos. Então a gente já está bem mais natural e presente, conectado com isso tudo. Eu vou encerrando aqui para não tomar o tempo de vocês, quase meio-dia, né? Me comprometi. Mas se depois vocês quiserem trazer algum tema, participar da aula de segunda, fiquem abertos também, disponíveis para poder contribuir, pedir coisas e tudo mais. Quem quiser dica de livro, de documentários, também, tá bom? Tá bom. Paty, qual que é o nome do vídeo do TED? Ah, do TED, eu procurei assim, ó. Eu pus o nome dele, o Matthew Ricard, pus TED. E daí já aparece. Tem alguma coisa, o título é alguma coisa, felicidade. Porque ele fala no vídeo sobre isso, sobre felicidade. Se você quiser o nome certinho dele, é só você digitar no Google o homem mais feliz do mundo. Procurar. Qualquer dificuldade também eu escrevo no WhatsApp para vocês, tá? Porque Já achei aqui. É os hábitos de felicidade. Ah, os hábitos de felicidade? Já achou aí? Eba! Assistam, vale muito a pena. Ele fala tão bonitinho, né? Tanta paz que eles passam. Por mais que a gente pratique meditação, nós ainda estamos diferentes. Nós ainda não fomos lá para as cavernas. Sabe que eles ficam dias, né? Semanas dentro da caverna meditando. Mas nós não precisamos, né? Pode meditar no nosso quarto, no quentinho, tudo bem. Um dia, né? Um passo de cada vez. Ou numa praia maravilhosa, também tá bom.
que mais? Mais alguma dúvida? Não. Não? Então tá bom. Gente, vou encerrando aqui para vocês já se preparem para o almoço. Obrigada. Obrigada, Tá bom. Paty. Beijo. Tchau. Tchau. Bom fim de Bom semana. final de semana. Obrigada. Beijo. Vocês também. Até.